O inverno se aproxima e com ele o amor. Prepare sua mala, suas planilhas e uma jaqueta grossa, pois é hora de entrarmos no gelado mundo de Tsuyuri Kusuidashi. E não sei o quanto, mas... acho que só diz, inscreva-se. Fuyutsuki, uma mulher comum e tranquila, conseguiu seu primeiro emprego em um escritório. Durante seu trajeto para o trabalho, encontra-se com um jovem chamado Rimuro, que tem os pés congelados, rodeados por uma grossa camada de gelo que não o deixa se mover. É assim que Rimuro lhe explica que descende do espírito da Mulher das Neves e que possui magia de gelo, mas que o medo de começar um novo trabalho o... Assim nos é revelado que nossos heróis vivem em um mundo onde humanos e criaturas místicas, descendentes de antigos espíritos, convivem em paz e realizam tarefas mundanas juntos. Fuyutsuki tenta usar seu chá para descongelar os pés do jovem, mas por ser gelo mágico não é afetado pelo calor da bebida. A mulher decide compartilhar o chá com ele e o jovem bebe acompanhado dela até que o gelo derreta. Os dois se despedem e Rimuro agradece a atenção e ela fica pensando que finalmente conheceu alguém frio como ela e sorri corada. Rimuro, que é frio apenas por fora, lembra-se da mulher que o ajudou e se apaixona por ela, embora não acredite que vá vê-la novamente. Afinal, é uma cidade grande. Ao chegar ao trabalho, ambos descobrem que foram contratados pela mesma empresa junto com Seijimi, um humano e Kuromi, uma descendente do espírito do Cerro. Os quatro começam a trabalhar juntos e Rimuro promete ser um bom colega de trabalho. Essa noite, ambos os protagonistas chegam em casa e pensam um no outro. No dia seguinte, nossa protagonista pergunta a Rimuro se ele gosta de lolis. E ele responde que gosta muito, mas que quando tenta tocá-las, elas congelam e morrem. Portanto, ele só pode olhar para elas de longe. No dia seguinte, este protagonista dá a Rimuro embrulhos de palha que podem proteger as plantas das mãos geladas do terreno, o que emociona o jovem, o que geralmente se traduz em uma ventania gelada dentro do escritório. Mais tarde, nossa heroína faz outra descoberta. Assim como ela, Rimuro é amante dos gatos, mas, assim como com as flores, ele não é capaz de tocar nos animais que fogem quando sentem seu frio ou calor. Corpo. Por isso, nossa garota dá a ele os bigodes de seu gato, que nessa cultura é um amuleto de boa sorte, fazendo com que nosso protagonista se apaixone ainda mais. Apesar de a mulher gostar de Rimura, ela não percebe que toda vez que se aproxima, os poderes do jovem são ativados devido ao seu nervosismo e paixão. Acreditando que deve retribuir a gentileza de sua colega, Rimuro lhe dá um doce da estação muito difícil de conseguir, e embora o jovem diga que teve sorte, na realidade, ele passou toda a semana procurando por ele. Algo que Futsuki suspeita, mas não diz nada. Mais tarde, nossa protagonista Rimuro perde em um documento da empresa de grande valor. Apesar de seu chefe dizer para refazê-lo, ele assegura que não há pressa. O jovem se sente muito envergonhado e decide se fechar dentro de uma espécie de domo de neve para poder trabalhar em paz. No dia seguinte, seu colega de trabalho, Saedima, tem que ficar fazendo horas extras e Romuro decide oferecer sua ajuda para terminar antes, e que ambos possam ir para casa juntos. Enquanto isso, Fuyutsuki percebe a boa ação de Rimuro e toma nota. Após o trabalho, os quatro amigos decidem sair para tomar algo juntos, e Fuyutsuki e Komori começam a conversar. Enquanto isso, Rimuro e Saedima mantêm uma conversa à parte e começam a perceber que podem sentir algo um pelo outro. À medida que o tempo passa, Rimuro se sente cada vez mais contente com sua nova vida independente. No entanto, quando a empresa anuncia uma viagem a Okinawa para dar as boas-vindas aos novos empregados, Rimuro mostra-se um tanto relutante em ir. O jovem sente que algo ruim pode acontecer se ele for a essa viagem, embora não saibamos exatamente o que. Assim, nossa garota e o restante dos membros do escritório ficam muito animados com a viagem a Okinawa, já que, apesar de ser uma viagem de negócios, todos terão tempo de passar um tempo na praia, e até mesmo Fuyutsuki pensa em comprar um traje de banho. No entanto, Rimuro teme que seus nervos provoquem uma tempestade de neve e arruinem a viagem de todos. O que nos leva a perguntar quão poderoso é. Ao ver como Rimuro está preocupado, nossa protagonista tenta encontrar a solução para o problema de seu amigo. Dessa forma, a mulher constrói para ele um tambor de bateria. Praia para que possa praticar como é estar na praia sem risco de congelar ninguém e sem congelar a si mesmo. O tambor possui em seu interior pedra e areia, e ao movê-lo, reproduz o som da praia e da areia, o que muitos usam para relaxar e acredita que isso poderia funcionar com nosso herói bélico. Após intensas sessões de treinamento com o tambor, Rimuro finalmente conseguiu dominar suas fraquezas e sentir-se seguro para aproveitar as atividades na praia com seus colegas de escritório em Oka. Apesar de se deparar com tentações, como ver nossa protagonista de biquíni, Rimuro consegue manter a calma e não desencadear uma tempestade com seus poderes. Aquela noite, enquanto fazem turismo, o jovem escolhe uma estatueta de leão como lembrança, mas nossa protagonista se adianta. Por outro lado, para compensar, a mulher escolhe outra figura e a presenteia, o que não significa muito para ela, mas para ele é algo muito importante.
Rimuru está tão emocionado com o gesto de sua colega que acidentalmente faz um pouco de neve, impressionando os locais, que neste mundo deveria ser algo a que deveriam estar acostumados. Na manhã seguinte, Rimuru acorda e percebe que uma onda de calor chegou a Okinawa. Sem perder tempo, nosso herói gelado sai correndo em direção à loja mais próxima para comprar um pouco de gelo e se refrescar um pouco. Mas para sua infelicidade, o responsável informa que o refrigerador quebrou e não há gelo disponível no momento. Sem saber o que fazer, Rimuru sai correndo assustado. Mais tarde, ao ver que o jovem não compareceu aos seminários da empresa, nossa protagonista se preocupa e o procura por toda parte, apenas para encontrá-lo escondido na sombra, levando um susto ao descobrir que o jovem se derrete com o calor extremo. No entanto, o efeito não é o que pensávamos ao ouvir derreter, mas sim que o calor faz com que Rimuru aos poucos vá rejuvenescendo, parecendo à primeira vista uma versão criança de si mesmo. O mesmo. Kimuru explica a Fuyotozuki sua situação e lhe diz que, se derreter mais, se tornará um bebê e quem sabe o que pode acontecer. Nossa garota sai correndo em busca de um pouco de gelo, mas ao ver que o negócio não tem, compra sorvete para que ele volte a sentir frio. Nosso protagonista come o sorvete enquanto Fuyotozuki admite que sua forma de criança é adorável e acaricia seu cabelo, mas ele retorna ao seu tamanho adulto tão rapidamente que ambos se assustam. Ao final de um longo dia de trabalho, o grupo de colegas de Okinawa lamenta não poder ver os fogos de artifício da sua localização atual. No entanto, como adultos responsáveis, aceitam a situação e continuam a desfrutar da viagem. É então que nossa garota tem uma ideia e guia o grupo pela floresta até o mirante, onde podem ter uma vista espetacular dos fogos de artifício. Todos estão felizes e gratos à nossa garota por sua ideia engenhosa. Enquanto desfrutam do espetáculo de luzes, Rimuru não pode evitar perguntar a Fuyutsuki como ela descobriu este lugar secreto. Ela lhe revela que está no guia de viajantes, mas como ninguém o lê, continua sendo um segredo. Rimuru fica surpreso e agradecido pela descoberta. Mais tarde, enquanto fotografa os fogos artificiais, descobre-se que nossa protagonista tirou uma foto de Rimuru em sua forma de criança, mas ela mantém isso em segredo. O final do período de teste se aproxima para Rimuru e Fuyutsuki. A ideia de serem transferidos para diferentes departamentos os preocupa. Rimuru percebe que poderia perder a oportunidade de trabalhar com nossa garota e nunca mais vê-la. Esta ideia o afeta profundamente, tanto que até em casa ele suplica aos bigodes do gato de Fuyutsuki para que possam continuar trabalhando juntos. Por outro lado, Fuyutsuki também pensa nessa situação e não encontra uma solução. Para ela, é apenas parte do trabalho e espera continuar trabalhando com Jinbu. Mas no fundo, a ideia de se separarem também o preocupa. No final do dia, as notificações chegam e nossos heróis descobrem que, com alegria, foram transferidos para o mesmo departamento. No dia seguinte, Rimuru fica muito feliz ao perceber que Fuyutsuki não só está trabalhando com ele, mas também será sua vizinha de mesa. Além disso, descobre que Sayami e Komori também estarão com eles. Ou seja, depois de tudo, nada mudou, mas nosso protagonista está contente com isso. Então, em um ataque de alegria, congela o escritório. Kimuru quer expressar sua gratidão a Fuyu em Okinawa e decide convidá-la para jantar. No entanto, não sabe para onde levá-la e escuta a conversa entre Fuyutozuki e Komori em que ela menciona que não tem preferências culinárias. Quando ele pergunta diretamente que tipo de comida ela gosta, ela responde que gosta de tudo, o que complica a tarefa de Rimuru, que passa os dias seguintes procurando a melhor opção para o jantar. Finalmente, o jovem cria coragem e convida nossa protagonista, mas antes de fazê-lo, congela novamente. A mulher percebe e ele diz que seus dedos estão sempre congelados. Então ela se oferece para fazer uma massagem nos pés dele e ele aceita, já que ao que parece, essas pessoas não se lembram de que estão em um local de trabalho. Depois da massagem, como agradecimento por tudo o que ela faz por ele, Kimura convida sua colega para jantar e ela aceita, embora não fique muito claro para ela se é um encontro ou não. Kimuru faz a reserva e quando o encarregado do restaurante diz que é mesa para dois, o homem brinca que é um encontro, o que constrange o rapaz, provocando um ar frio nas escadas. No restaurante, Kimuru convida Fuyutsuki para jantar e ela suspeita que pode ser um encontro, embora não tenha certeza. Ambos estão nervosos e não sabem o que dizer, já que afinal não se conhecem. E o único que têm em comum é o trabalho, por isso o jantar acaba sendo um pouco... Nesse momento, Fuyutsuki recebe uma chamada do escritório e se afasta para atendê-la. Enquanto isso, o garçom se aproxima de Rimuru e pergunta se eles estão em um encontro, e o jovem responde afirmativamente, embora se sinta desconfortável ao fazê-lo. No entanto, quando Fuyutsuki retorna, ela pergunta se ele ouviu o que o garçom disse. Ela responde que sim, e Rimuru se sente sobrecarregado e desmaia ao ouvir. No dia seguinte, após o encontro não encontro, Rimuru ouve por acaso Fuyutsuki, dizendo a Komori que gosta de Rimuru, mas que não sabe nada pessoal dele, já que nem sequer trocaram números de telefone ainda, e isso torna difícil terem coisas sobre as quais falar que não sejam do escritório. Dessa forma, nosso protagonista pede para trocarem números de telefone.
Mas ela começa a enviar fotos de seu gato, Nayameru. No dia seguinte, Jimuro descobre que o papel de parede do telefone de Fuyutsuki é a foto tirada em Okinawa com o grupo, o que o deixa muito contente e nos faz perguntar se essas pessoas têm amigos fora do ambiente de trabalho. No entanto, o que não sabem é que essa é a foto da tela de bloqueio, e Fuyutsuki agora usa a foto do menino Jimu como fundo do seu telefone, o que é super esquisito. Quer dizer, ele quer fazer isso parecer romântico, mas a mulher tem a foto de um rapaz que não é parente dela no seu telefone, que além disso tirou isso com... No dia seguinte, o escritório de Rimuro encontra-se com um jovem hiperativo chamado Katori, que como ele também é descendente de um espírito, mas ao contrário do nosso herói, Katori parece ter poderes de fogo. Depois é revelado que Katori é descendente da Fênix, amigo de infância de Rimuro, e acabou de ser contratado como vendedor na mesma empresa. Katori conta aos seus novos colegas de trabalho que ele costumava ser artista, mas agora está comprometido com seu papel de vendedor. Quando ele pergunta a que se deve a mudança, não é necessário que Katori responda, quando sua supervisora, Odanashi, uma jovem bonita, aparece e é óbvio que o Fênix está apaixonado por ela. Mais tarde, Rimuro e Fuyutsuki esbarram nos corredores do escritório. E como as regras da comédia romântica indicam, os papéis da mulher caem no chão quando ele a ajuda a levantá-los, ele não consegue deixar de notar um aviso de um filme para crianças chamado O Gatinho Jorge. George, como quiser chamá-lo. Fujuta Shiki explica que ela é fã da série e convida Rimuro ao cinema, o que ele aceita, perguntando-se se é outro encontro. O que Rimuro não lhe disse é que nunca viu Gatinho George 1, então vai para casa ver o filme, que suponho deve ser essencial para entender a complexa saga do Gatinho Jorge. Fuyutsuki, por outro lado, também assiste ao filme, mas mais por prazer, porque ela gosta do gatinho e não precisa dar explicações a ninguém. No dia seguinte, no cinema, sem que eles saibam, Saejin e Gatori estão presentes, mas assistindo a outro filme. Fuyutsuki chora ao ver o filme e fica curiosa para saber o que acontece quando Rimuro... Mas ele insiste que é um segredo, e que o melhor é que jamais tenha que descobri-lo. Depois do filme, nossos heróis vão tomar um café, e no dia seguinte, tanto Rimuro quanto Fuyutsuki têm que trabalhar até tarde. E estão sozinhos no escritório e Rimuro fica ao lado ao perceber que estará com a mulher que ama. Enquanto isso, Seijima e Komori acabam jantando com Gatori e seu superior Ota. Seijima revela que viu Rimuro e Fuyutsuki no cinema, o que faz com que todos acreditem que estão saindo em segredo. No escritório, a tarefa dos usuários é atender uma ligação telefônica. E nada mais, então temendo que Fuyutsuki fique entediada, Rimuro sugere que joguem para passar o tempo. Os dois começam a jogar um jogo de palavras e Rimuro está pensando muito bem, mas tem dificuldade em perceber se a expressiva mulher também está gostando do jogo. Tando, Fuyutsuki recebe a chamada que estava esperando e fica desocupada, mas decide ficar mais um pouco fazendo companhia ao nosso amigo gelado. Dessa forma, os dois acabam jantando juntos, provocando outra tempestade de neve no escritório. Enquanto isso, suas amigas se perguntam o que exatamente aconteceu enquanto trabalhavam até tarde. Kimuro participa de um concurso para ganhar 2 pratos colecionáveis de gatinhos, juntando adesivos com a compra de produtos do gatinho Jorge, que devido ao seu amor pela nossa protagonista, se tornou seu personagem favorito, e é uma espécie de personagem famoso neste lugar. Dessa forma, nosso herói acaba comprando comida a mais, então decide convidá-la para um pouco do seu almoço. Como diz, convida sozinha para comer com seus colegas e aproveita tanto a refeição que a felicidade faz com que suas orelhas e cauda de raposa apareçam de repente. Saejima aparece para almoçar e encontra Komori comendo com sua cauda e orelhas visíveis, e ela diz que às vezes a incomoda que apareçam, mas ele comenta que deveria deixá-las sempre, já que gosta de como ficam nela, fazendo com que a mulher raposa fique vermelha. Os dois continuam conversando trocando. Cumprimentos e os lembram que estão em uma história de ficção, porque se fosse um escritório de verdade, alguém voltaria para casa com um processo por assédio. Naquela noite em casa, Rimuro planeja a forma de ganhar seus pratos sem ter que comprar muita comida de uma só vez. O que Rimuro não sabe é que Fuyutsuki também está participando do mesmo concurso que Rimuro e tem mais adesivos que nosso herói. Komura chega cansado ao escritório após uma viagem exaustiva, e Fuyutsuki lhe dá uma caixa de doces tão açucarados que lhe garante que a atividade de... Tomoro descobre um pequeno boneco na caixa de caramelos, então começa a colecionar os pequenos animais que vêm em cada caixa. Mas alguém começa a deixar brinquedos extra em sua mesa. Em vez de preocupá-la, isso deixa a jovem muito feliz, cuja coleção aumenta enquanto Imuro percebe que o prazo para ganhar os pratos está se aproximando. E não está nem perto de preencher o cartão. Depois de completar sua coleção de animais de estimação, Komori descobre que era Saejimi quem estava lhe dando os animais extras, e quando a mulher pergunta por quê, seu colega indiretamente comenta que é porque no fundo gosta da mulher, o que faz Komori se perguntar se também sente algo por ele. Tejima também lhe comenta que em breve sairá uma segunda linha de mascotes, e dessa vez inclui uma raposa, então poderia continuar colecionando mascotes e brinquedos e ter isso para combinar. Rimuro, por outro lado, percebe que não reunirá pontos suficientes para o prazo, então Fuyutsuki dá os seus, fazendo com que congele o escritório da felicidade por alguns pratos que estou certo de que devem ser de plástico. Kimuro ganha os ditos pratos e, em agradecimento, dá um a Fuyutsuki. Por isso, os dois começam a conversar.
Mas de repente, Katori entra pela porta pedindo ajuda ao amigo e arruinando o momento perfeito. Otori teme ter desagradado Otonashi, que aparentemente começou a ignorá-la, e está preocupada, já que ela não é assim. O jovem teme que algo que ele tenha dito ou feito tenha irritado a mulher, mas não sabe o que poderia ter sido. Fuyutsuki Rimuro lhe dá palavras de incentivo e o jovem recupera o bom humor, dizendo que fará tudo o possível para que Otonashi goste dele. No entanto, para sua má sorte, Otonashi o ouve e o repreende por não estar trabalhando e por estar falando demais, como sempre. Como sempre, a mulher vai trabalhar e o jovem Fênix tenta segui-la, mas Otonashi lhe diz para ficar. O tio lembra como antes de entrar no trabalho na empresa, era uma artista fracassada trabalhando atendendo em um bar e um de seus clientes era Otonashi, que sempre parecia ter pressa, mas não por isso deixava de ser amável com ele, o que fez com que o jovem Fênix se apaixonasse por ele. Seguindo o exemplo de Itanashi, Kotori decide entrar na empresa e por acaso acabou na equipe de Itanashi, que demonstrou ser uma chefe justa, mas Otonashi acabou se tornando um de seus pupilos estrela e depois em seu assistente. Após perder vários clientes, a empresa se viu em perigo, mas Otonashi prometeu conseguir novos clientes e pôs mãos à obra. Kotori lançou um projeto que resultou em um negócio muito lucrativo, levando a empresa novamente ao topo. Naquele dia, Kotori encontrou Otonashi chorando, percebendo que por trás de sua aparência energética havia uma mulher com dúvidas e fraquezas. Isso fez com que ele se apaixonasse ainda mais por ela e começasse a declarar seu amor todos os dias. No entanto, tudo isso não era correspondido, e ela continuava ignorando suas tentativas de conquista. Fuyutosuke lhe recomendou que, se o que fazia todos os dias não funcionava, deveria tentar algo diferente, mas ele entende mal o conceito e pratica se declarando a Fuyutosuke, o que provoca que termine dentro de um bloco de gelo, cortesia de seu ciumento colega de trabalho. Na mente de Hattori, entende que se Rimuro fica com ciúmes é porque sua declaração de amor é eficaz. No entanto, sem ter aprendido nada, corre para confessar a Otonashi. Enquanto Kotori corre, Rimuro comenta a Fuyutsuki que sempre foi impulsivo, até mesmo desde a infância. Fuyutsuki se pergunta como seria ser amiga dele na escola. Isso ativa a imaginação de Rimuro, que se vê como o protagonista de uma história de amor com Fuyutsuki no colégio, o que faz congelar o escritório novamente. Fuyutsuki comenta ao nosso protagonista que percebe que ele quase nunca faz contato visual. Rimuro admite que tem dificuldade para olhar as pessoas nos olhos. Komori sugere a Fuyutsuki que é um bom momento para ajudá-lo a praticar. Fuyutsuki pede a Rimuro para olhar diretamente nos olhos dela. O exercício se transforma em um duelo de olhares que Fuyutsuki perde ao desviar-o. Kimoro se retira sem explicações e admite que não consegue parar de olhar para Fuyutosuki porque é tão sexy. No corredor, o chefe de Rimuro lhe dá os 2 ingressos para Gatolândia. Enfim, inscreva-se, um parque temático de gatos e sugere que é uma boa oportunidade para estreitar a Rimuro não o entusiasma a ideia de sair com seu chefe a um parque de diversões. Mas o homem continua falando e explica que os ingressos foram um presente de um cliente e que ele não está interessado nessas coisas. De repente, Fuyutsuki aparece no corredor e fica presa na conversa. O chefe sugere que os dois poderiam ir juntos para pensar um pouco porque neste escritório, bem, essas coisas são permitidas. Que bom escritório, na verdade, o que você quer que eu diga? Mais tarde, Jimbro se dedica a comprar livros e a estudar tudo o possível sobre Gatland, com a intenção de que sua ida ao parque seja um sucesso. No dia seguinte, o escritório Rimuro tenta planejar a visita com antecedência e conta com a ajuda de Komori, uma visitante habitual do parque e possuidora de um passe anual que lhe permite ir quando quiser. Komura está convencida de que a saída será um encontro romântico e decide ajudá-los para que tudo corra bem. A jovem raposa começa a falar-lhe sobre tudo o que o parque tem a oferecer, mas Rimuro fica deprimido ao perceber que não entende nada. De nada. De volta ao escritório, Fuyutosuki ouve tudo o que Komori sabe sobre o lugar e pergunta se ela quer acompanhá-los. Rimuro não está contente com a ideia de que tudo tenha se convertido em um encontro duplo, mas se conforma com o fato de que pelo menos poderia estar com sua colega. No dia seguinte, o quarteto chega ao parque de diversões, citando a Tomura, assim como Fuyutsuki, percebem que há muitas pessoas. Apesar disso, Komori os garante que é normal e que ela será sua guia. Lugar. Fuyutsuki também nota uma menina chorando, o que sugere que ela pode estar perdida. É assim que basicamente se aproximam dela para ajudá-la, e o grupo acaba se separando por um tempo. Fuyutsuki se aproxima à menina, que diz que está perdida, e oferece acompanhá-la ao centro de crianças perdidas para que esteja segura. Kiburu a admira por seu bom coração, enquanto Saejima a observa de longe. Decide deixá-la sozinha se ficar com Komori. A creche do parque, a responsável se oferece para cuidar da menina até encontrar os pais, mas a menina tem medo de ficar sozinha e agarra-se a Fuyutsuki. A mulher decide ficar com ela e a entretém ajudando e usa seus poderes de gelo para criar bonecos de neve. Finalmente, os pais da menina aparecem e nossos heróis podem continuar com seu... No entanto, Rimuro percebe que foi afastada de Seijima e Komori, e se pergunta onde podem estar. Liga para Seijima, mas seu companheiro, que está se divertindo com Komori, não responde, já que também quer que os dois amigos fiquem a sós. Komori pergunta por que ele não atende, e ele diz que está se divertindo com ela. Embora, como sempre, ela interprete essa declaração de amor como uma piada e ri. Fuyutsuki se desculpa com Rimuro por tê-lo feito acompanhá-la até a creche, mas ele diz que se diverte muito com ela e gosta de ver as pessoas se divertindo no parque.
De repente, uma criança cai no chão e Rimuro a ajuda, o que leva Fuyutsuki a dizer que ele tem talento com crianças e poderia ser um bom pai. Isso faz com que Rimuro comece a nevar ao seu redor, mas já estão tão acostumados. Os dois decidem continuar explorando o parque e chegam a uma atração em forma de túnel decorado com figuras de gatos. Os dois companheiros desfrutam de visitar diferentes jogos e atrações. E quando chega a tarde, sobem em uma roda gigante. É ali que Fuyutsuki observa as pessoas abaixo e finalmente entende o que Rimuro queria dizer. Para melhorar o momento, Rimuro faz nevar um pouco, o que alegra as pessoas que acreditam que faz parte da atração do parque. Na loja de lembranças, compram um par de canecas gêmeas, mas Fuyutsuki diz a Rimuro que usá-las no escritório poderia gerar inúmeros comentários impróprios. Digo, rumores impróprios. Antes que Rimuro possa declarar seu amor a Fuyutsuki, seus amigos aparecem e interrompem o momento. Tudo se resolve em um desfile de encerramento, onde tiram outra foto em frente aos fogos de artifício. No final do dia, o grupo retorna de trem e desta vez é Komori quem faz as piadas de duplo sentido para Saejima. Fuyutsuki lhes pede para ficarem em silêncio, pois Rimuro adormeceu. O Halloween se aproxima e nossos heróis conversam na sala de descansos e perguntando o que fariam se ganhassem 1 bilhão de ienes. E Komori brinca que tomaria uma bebida do seu café favorito, Starbucks, que é uma versão barata do Starbucks. Fuyutsuki gosta da ideia, especialmente de suas bebidas sazonais, já que ao aproximar-se da Noite das Bruxas, lançou uma bebida gelada com sabor de abóbora e pimenta. No entanto, ela ainda não conseguiu provar. Se tem o gosto que aparenta, ela tem sorte, pois toda vez que vai, a fila está demasiado longa e perderia toda a hora do almoço esperando. Rimuro toma nota do comentário, como faz com tudo relacionado à sua colega, e de repente tem vontade de experimentar a bebida. Depois de uma reunião com um cliente, Rimuro passa pelo Starbucks e, ao notar que quase não há fila, decide surpreender seus amigos com a bebida mencionada e até tem sorte, já que ele, sendo quem é, não teria problemas em conseguir que cheguem frescas. Então, no final, descobrimos que serve para alguma coisa. Na próxima saída, Rimuro leva as cervejas. No entanto, ao chegar ao escritório, descobre que Fuyutsuki teve a mesma sorte e comprou bebida para todos, o que agora basta e sobra para todo mundo. Embora inicialmente Rimuro se sinta mal por não ter conseguido defender sua colega, fica feliz quando ela casualmente se surpreende que os dois tenham pensado no mesmo e comenta. Que é como se estivessem sincronizados. Mais tarde, todos se reuniram para tomar suas bebidas, e até mesmo Katori e Otonadi, no entanto, ainda sobram 2 bebidas. Kimuro, como o atrasado que é, quer dar uma para sua chefe Buda, e o resto aceita, embora também aproveitem e deem a restante para a presidente da empresa, que por acaso estava por aí. A presidente comenta com nossos heróis que organizou um desfile de fantasias entre os funcionários para celebrar o Halloween, já que é uma data que ela aprecia muito por ser descendente de uma Narinyu. Como Pumpkin, o que seja, que basicamente é um yokai que geralmente é representado por uma abóbora. A mulher diz que o melhor primeiro disfarce receberá 100 mil ienes, dinheiro do próprio bolso, demonstrando o quanto ela gosta da festa, assim como ver seus funcionários felizes. Lembro a vocês que esta é uma série de ficção, não sobre demônios, mas bons chefes não existem. Bem, talvez sim, mas não são perfeitos. Como Almi. Desta forma, todos decidem participar e nossos protagonistas se dividem em 2 grupos, o de Rimuro de um lado e o de vendas do outro. O grupo de Rimuro sabe que devem se esforçar, já que Katori era artista antes de se vender, por isso seu design com certeza será especial. Rimuro se anima ao pensar como Fuyutsuki ficaria com um disfarce de Halloween, mas leva um susto ao descobrir que ela planeja que todos se vistam de abóbora usando um traje que cobre tudo. Apesar disso, nosso herói se oferece para acompanhar Fuyutsuki a um bazar perto da casa da mulher para comprar a fantasia, mas os dois se decepcionam ao descobrir que se esgotaram, já que é uma das fantasias da moda da temporada. Kimurabeki e Fuyutsuki ficam tristes com isso. Por isso decide ajudá-la a procurar a fantasia por toda a cidade. Infelizmente não tem sucesso, já que está esgotada em todos os lugares e até mesmo na internet. Já resignados, a dupla decide que deverá comprar outra fantasia e Fuyutsuki decide por uma de vampiro, que deixa nosso herói gelado maravilhado. Finalmente, Rimuro acompanha Fuyutsuki até sua casa e os dois se despedem depois que ela toca seu nariz como sinal de travessura de Halloween. No outro dia, nossos heróis terminam o dia de trabalho e se preparam para ir à festa. No entanto, Fuyutsuki está atrasada com um cliente e avisa ao grupo que chegará mais tarde. Seus amigos entendem, afinal de contas são adultos, mas além disso tem um problema mais urgente em mãos, já que Katori esqueceu sua fantasia, e a de Otonashi está em sua casa, e não há como buscá-las a tempo para a festa. Seus amigos oferecem diferentes opções de fantasias de baixo custo, mas nenhuma os convence até que Fuyutsuki termina sua reunião e, com a mente mais clara, sugere que se vistam de múmias de papel higiênico. Yuzuki chega à festa e veste a fantasia, mas ao adicionar um pouco de sangue à sua fantasia de vampiro, faz com que Rimuro não se assuste. No final da festa, o grupo das múmias ganha o prêmio principal, mas decidem compartilhar o dinheiro com o resto de seus amigos, então todos se encontram após a festa para ir jantar em um lugar elegante. No escritório, Rimuro e Fuyutsuki conversam e ele diz que
Devido a que chegou tarde, não pode aproveitar a noite das bruxas, então pede ao nosso herói que a acompanhe para dar uma volta. Kimbo, é claro, aceita e os dois percorrem as ruas da cidade e não podem deixar de notar que há muitas pessoas fantasiadas de abóbora. Quando se aproxima o Natal, Kimuro começa a pensar no que dar de presente a Fujisaki. Nesse momento, ele observa através de uma vitrine uns lindos brincos em forma de floco de neve e, sem pensar duas vezes, decide comprá-los. Komori ganha uma viagem de Natal para esquiar e convida Saejima, Kimuro e Fujisaki. Fujisaki rejeita a oferta no início, pois não sabe esquiar, mas Komori a convence a experimentar coisas novas. Afinal de contas, nunca aprenderá a esquiar se não tentar. Fujisaki acaba aceitando o convite. Embora por ser inexpressivo, não saibamos se ele está animado ou aceitou por compromisso. Nesse momento aparece Rimuro, e quando Komori descobre que o nosso protagonista sabe esquiar, aproveita a oportunidade para pedir que ele ensine Fujisaki a esquiar. Rimuro está encantado, pois para ele é como um sonho. Komori afirma que o Natal para ele será uma viagem em grupo para esquiar e à noite celebrarão todos juntos. Uma semana depois, chega o dia e os quatro partem rumo à sua viagem de esqui. Ao ver Fuyutsuki com seu traje de esqui, Rimuro se emociona e gera uma grande tempestade de neve, mas dado o local em que se encontra, ninguém percebe. Miyuki está um tanto envergonhada e pede desculpas a Rimuro por envolvê-lo nessa atividade. Mas Rimuro a tranquiliza, e então começam com as lições. Depois de confirmar que o equipamento de Fuyutsuki está bem amarrado, explica as coisas básicas do esqui. No entanto, ele não explica como fazer os movimentos, mas usa onomatopeias de movimento, como shu, mu, ba, enquanto ele esquia. Por isso, Fujitsuki não consegue nem equilibrar seu peso no esqui e cai na neve antes de conseguir alguma coisa. Então, Rimuro percebe, preocupado, que na verdade não sabe ensinar, já que para ele esquiar é uma habilidade inata que possuía sem precisar aprender. Por sorte, Komori é uma professora melhor que Rimuro e decide ensinar a Fuyutsuki explicando claramente como deve fazer, desde manter o equilíbrio até o primeiro passo, e depois como descer a colina. Isso deprime enormemente Rimuro, já que para ele, ser professor de Fuyutsuki no esqui era um sonho realizado. No entanto, os ensinamentos de Komori são incríveis, e em poucos minutos, Fuyutsuki consegue dominar a arte do esqui. Apesar da tristeza de não ter sido ele o professor, Rimuro fica encantado ao ver como Fuyutsuki é linda. Agora que Fuyutsuki sabe esquiar, decide ir até o topo da montanha e descansar na cabana que está lá. Enquanto está em uma clareira, eles veem pegadas de um animal na neve. Komori explica que essas são as pegadas deixadas por sua mãe, já que ela é uma raposa. Sim, todos pensamos o mesmo, mas neste mundo tudo é inocente, então fiquem tranquilos. Enfim, depois ele explica que é uma brincadeira, já que sua mãe é uma senhora normal, decepcionando Fuyutsuki, que queria conhecer a mulher raposa. No caminho, Rimuro comenta que seus pais são funcionários comuns e que também tem uma irmã mais nova. Fuyutsuki ouve tudo isso e toma nota e percebe que apesar de trabalhar tanto tempo, não sabem nada dele. Rimuro se lembra que sua irmãzinha trabalharia naquele inverno em uma cabana de esqui, mas não acredita que ela estaria ali justamente porque seria muita coincidência. No entanto, ao entrar na cabana, eles se deparam com que sua irmã está efetivamente trabalhando no mesmo lugar onde ele decidiu tirar férias. A garota se apresenta como Ikki, uma modelo e pequena celebridade da internet que por acaso trabalha meio período na estação. Komori e Saejima ficam emocionados ao ver que seu canal tem tantos seguidores, como todos deveriam ao ver o meu canal, então vai se inscrevendo que eu quero superar Yukimi. Yukimi rapidamente reconhece Fuyutsuki, já que seu irmão fala constantemente dela. As duas se dão bem desde o primeiro momento. Evento em que se encontram e a jovem decide perguntar a ele sobre uma de suas grandes preocupações a respeito de seu irmão. Então, Fuyutsuki descobre que os descendentes da Mulher da Neve têm um temperamento muito ruim entre si, já que Rimuro e Kimi discutem constantemente, sem... No entanto, Fuyutsuki a tranquiliza dizendo que tudo está bem com seu irmão, e que ele se dá bem com todos no escritório. Yukimi está contente que Rimuro esteja se adaptando no trabalho e que tenha feito amigos. Completamente encantada por Fuyutsuki, Yukimi declara que está apaixonada por ela, o que provoca uma instantânea tempestade de ciúmes por parte de Rimuro. Mais tarde, Fuyutsuki prepara um jantar delicioso para todos, adicionando mais polvo ao prato de Rimuro, pois sabe que ele gosta muito. Depois de beber um longo tempo, percebem que ficaram sem bebidas, e Rimuro e Fuyutsuki se oferecem para ir comprar mais. No caminho, eles chegam em frente a uma linda árvore de Natal no meio do povoado. E Rimuro dá a Fuyutsuki seu presente, uma manta de gatinho quente, revelando que mudou de ideia sobre os brincos, temendo que fosse um presente muito pessoal para os colegas de trabalho que são. Rimuro explica que é porque ele sempre congela o escritório e não quer que ela fique doente.
mas Fuyutsuki afirma que ela nunca sente frio, pois quando está ao lado dele sente um estranho calor no coração, fazendo nosso protagonista corar. De volta para casa, Fuyutsuki está feliz por ter visto como Rimuru se comporta com sua família, vê-lo no papel de irmão mais velho e também vê-lo ser um instrutor de esqui, embora seja muito ruim. Foram grandes descobertas para ela e por isso está contente de ter feito essa viagem. Por sua vez, Rimuru espera levar Fuyutsuki para esquiar novamente no próximo ano, e agradece por não ter confundido Ikimi por sua. O ano está prestes a terminar, e Rimuru organiza sua escrivaninha. Enquanto guarda suas coisas, se lembra de tudo o que aconteceu naquele ano e como tudo o que fez está relacionado, de uma forma ou de outra, com Fuyutsu. A presidenta da companhia lhes dá uma despedida agradável, assegurando que Komo é muito fina. Ano não devem continuar trabalhando. Quando terminarem de juntar suas pertenças e limpar suas mesas, poderão ir embora. Kimura e Fuyutsuki se surpreendem por não haver festa de fim de ano, mas Komori explica que a presidenta ficou exausta depois da celebração de Natal. Enquanto guardam suas coisas, Fuyutsuki observa um desenho que fizeram junto a Kimura, e pergunta se ele vai jogá-lo fora, mas a tempestade de neve no escritório indica o contrário. Na saída do trabalho, Fuyutsuki e Rimuru seguem juntos no caminho para casa, e nosso protagonista começa a aquecer as mãos com seu hálito. Yuzuki se surpreende que os do seu tipo possam sofrer com o frio, apesar de literalmente fazerem tempestade de neve sempre que tem algum tipo de emoção. Fuyutsuki assegura que ela sempre tem as mãos quentes e se entristece ao pensar naquele ditado que diz que as pessoas que têm mãos frias têm coração caloroso, e pensa se será igual ao contrário. Ou seja, se ter sempre as mãos quentes significa que tem um coração frio. Mas Rimuru a tranquiliza dizendo que ela é uma pessoa muito calorosa. Fuyutsuki segura a mão de Rimuru para aquecê-las e ambos ficam corados e animados, pois é a primeira vez desde que se conhecem que eles se dão uma nevasca os envolve, mas não conseguem apagar a cor vermelha de suas bochechas. No entanto, a cena terna é interrompida por uma criança que os deixa desconfortáveis, e por isso, eles param de se dar as mãos. Naquela noite, Rimuru está deitado sem saber o que fazer, pois tem a casa limpa e no dia seguinte não trabalha. Por isso ocupa sua mente pensando que não verá Fuyutsuki até que voltem ao trabalho. Então, entra em seu quarto sua irmã mais nova, pedindo-lhe que a ajude a fazer uma transmissão ao vivo em seu canal. Ela pede que faça 108 bonecos de neve. E Rimuru afirma que não pode fazer tantos, mas então se anima ao ver a foto de Ikimi que tem junto a Fuyutsuki no celular. Fuyutsuki também está em casa, entediada porque agora não trabalha e não sabe o que fazer, mas aproveitando o tempo junto ao seu gato. Então, eles recebem uma mensagem de texto para comemorar o ano novo com seus 3 colegas de trabalho através de uma videochamada. No dia seguinte, os 4 se conectam por videochamada para brindar e festejar o ano novo. Rimuru se emociona pois vê Fuyutsuki através de uma tela. É uma nova experiência, e então os 4 percebem que tanto Rimuru quanto Fuyutsuki e Fuyutsuki estão tomando a mesma bebida do mesmo sabor. Komori pede para Fuyutsuki mostrar seu gato na câmera. E quando a mulher se levanta para procurá-lo, deixa ver na câmera que está usando as calças do ginásio da escola, o que a envergonha na frente de todos. Embora Rimuru morra de ternura e uma tempestade de neve o envolva, mais tarde Katori e Otonashi se conectam à chamada e todos começam a falar sobre a bagunça que cada um tem em sua casa. Katori comenta que se mudou a 5 minutos a pé do trabalho para economizar tempo e depois mostra uma a uma suas obras de arte. Depois de um tempo, alguns estão um pouco embriagados e começam a fazer novos planos. Katori propõe ir no dia seguinte ao templo todos juntos, e Fuyutsuki gosta da ideia, assegurando que usará seu kimono. Depois disso, Rimuru, que se tornou um boneco de neve, não pode faltar à reunião, pois não pode perder a chance de ver Fuyutsuki em um kimono. Depois de acertar a reunião do dia seguinte, todos se desconectam, exceto Rimuru e Fuyu. E Otsuki, que estão esperando que chegue meia-noite ou 1 da manhã para desejar um feliz ano novo um ao outro. No dia seguinte, Rimuru se encontra no templo. Preocupado de que ninguém tenha chegado ainda, decide aproveitar o tempo e pegar uma carta da sorte. Para seu desgosto, tira uma de má sorte que afirma que a pessoa que espera não chegará e seu desejo não se realizará. Desesperado, tira uma carta após outra, mas todas dizem o mesmo. E então começam a piorar. Então Rimuru desperta em sua cama. Apesar de estar agradecido por ter sido apenas um sonho, preocupa-se que o primeiro sonho do ano seja tão negativo e o toma como um mau presságio. Ao chegar ao templo, todos estão lá vestidos com seus kimonos, exceto Fujitsuki. E então Rimuru lhes conta sobre o pesadelo que teve, mas todos o tranquilizam dizendo que o primeiro sonho do ano é o que se tem no dia 2 de janeiro. Então aparece Fuyutsuki, e vestida com seu lindo kimono. E Rimuru não pode evitar criar outra tempestade de neve ao seu redor. Todos entram no local, mas imediatamente se separam para buscar comida, deixando sozinhos nossos protagonistas. Além disso, dizem que o melhor que podem fazer é ir diretamente ao templo, esperando encontrá-los mais tarde. Mas, à medida que avançam, percebem que há muitas pessoas e é difícil avançar.
Enquanto caminham, as pessoas empurram Fuyutsuki acidentalmente, provocando uma briga entre os protagonistas. E está prestes a cair no chão, mas felizmente nosso protagonista consegue segurá-lo em seus braços para que não caia. Ambos se olham nos olhos e ficam vermelhos, mas decidem se separar rapidamente. Então, uma menina empurra novamente Fuyutsuki, e quando está prestes a cair outra vez, Fuyutsuki a segura pela mão. Nosso protagonista pede desculpas, garantindo que foi para salvá-la, mas ela segura a mão dele com mais força ainda, e ficam alguns segundos se olhando nos olhos. E ela agradece por tê-la salvado. O momento emotivo não dura muito tempo, porque então aparece junto a eles o resto do grupo. E ambos soltam as mãos rapidamente. Ali encontram também Komori, que afirmou que não pode assistir à reunião porque tem assuntos familiares, e então lhes conta que sua família é dona daquele templo e ela estava lá ajudando-os. Komori observa o quão próximos estão Fuyutsuki e Rimuru, e se emociona por eles porque nunca os tinha visto tão próximos. Mas ao mesmo tempo, deprime-se por ela, pois gostaria de estar em casal em vez de trabalhando. Quando se vira para continuar com seu trabalho, Saejima a detém e lhe dá um amuleto, afirmando que era para o templo, mas como ela era dona do templo, queria presentear-lhe. Komori fica emocionada e agradece. Finalmente chegam ao templo e nossos protagonistas lançam oferendas e decidem rezar juntos. E foi-se em silêncio mostrando aos deuses a determinação para o resto do ano. Kimuru deseja voltar a esse lugar junto a Fuyu. Mais tarde, Rimuru ouve à distância que Fuyutsuki faz aniversário no mês seguinte e começa a pensar no que fazer. Ao mesmo tempo, ele tira uma carta da sorte e esta fala de uma tempestade tempestu. As férias chegam ao fim e, como de costume, todos voltam aos seus trabalhos habituais. No primeiro dia, Kimura observa que Fuyutsuki está usando nas pernas o cobertor que ele deu de presente de ano novo. Sem poder evitá-lo, lembra-se do momento romântico em que entregou o presente e passaram um ano novo juntos. Mas ele se perdeu tanto no pensamento que não percebeu que estava olhando fixamente para sua companheira. Quando Rimuru se dá conta, Fuyutsuki o olha nos olhos apontando para a manta e afirma que é muito quentinha. E quando ele se envergonha, mas antes que possa dizer algo, Komori chama Fuyutsuki para ajudá-la com alguns documentos. Kimura fica pensando que em poucos dias é o aniversário de Fuyutsuki e ainda não sabe o que dar de presente. Lembra dos brincos de flocos de neve que não teve coragem de dar no ano novo, mas também recorda ter ouvido algumas garotas falando sobre como é desconfortável receber acessórios se não são um casal, então não sabe o que fazer. Então aparecem em seus ombros os bonequinhos de neve que são como a Maiboa Confequistam, ou o Diabo e o Anjo, o típico dos desenhos animados, e acaba se convencendo de que deve entregar os brincos, mesmo que possa dar errado. Na saída do trabalho, uma chuva ameaça a cidade, então os trens estão mais cheios do que nunca. Isso significa que será impossível voltar para casa, já que caminhar sob a chuva também não é uma opção. Otonashi, Fuyutsuki e Komori decidem passar a noite no hotel em frente à estação de trens e ter uma noite do pijama entre garotas devido à impossibilidade de voltar para casa. Por sua vez, Rimuru pede a Otonashi para ficar na sua casa, já que Katori mora a 5 minutos do trabalho. E ao ouvir sobre a noite do pijama das garotas, decidem convidar também Seijimi e fazer uma noite de videogame entre eles. As garotas passam a noite no hotel, e as colegas de Komori descobrem que a amiga tem um grande terror de trovões. Por isso, naquele momento, não conseguem sair debaixo dos lençóis por medo. Isso lembrou a Fuyutsuki de seu gato, que no início também tinha medo dos trovões, mas depois passou. Talvez tenha a ver com sua parte animal de raposa. Seja o que for, Fuyutsuki usa com Komori a mesma técnica que usou com seu gato, e parece tranquilizá-la. Então, Otonashi pergunta a Komori sobre seu namorado. Komori nega ter namorado, corada, e Fuyutsuki fica ofendida por não saber de nada. Então, Otonashi conta que acidentalmente viu Komori almoçando com Saijin, e lhe pergunta sobre ele. Komori diz que foi apenas uma coincidência e continua negando o romance, envergonhada. Enquanto isso, no apartamento de Katori, Elise e Jimmy jogam videogames. Rimuru está absorto olhando a chuva cair enquanto não para de pensar na ideia do aniversário de Fuyutsuki. De volta no hotel, Komori devolve as coisas e pergunta a Otonashi sobre sua relação com Kotori, assegurando que são namorados e que ele está sempre grudado nela. Mas Otonashi diz que só cuida dele porque ela é sua superior e deve cuidar dele. Então mandaram ele direto pra friendzone, cara. Embora nenhuma delas acredite, e eu também não, mas, bem, quem sabe. Então, Fuyutsuki confessa que ela nunca se apaixonou. E envergonhada, pergunta se isso é estranho para uma mulher da sua idade, embora suas amigas a tranquilizem dizendo que não é nada estranho. Entre elas trocam um olhar preocupado, pois ambas estavam certas de que estava apaixonada por Rimuru. E agora não sabem qual é o papel dele na sua vida. Antes de que possam perguntar qualquer coisa, Fuyutsuki recebe uma mensagem de Rimuru e suas amigas. Intrigadas, perguntam o que diz. Fuyutsuki afirma que não é nada importante, que só jogam videogames, mas suas amigas percebem que a maneira como ela olha para o celular significa que sim, está apaixonada. As garotas começam a beber, e Fuyutsuki envia uma foto das três para Himawari.
Imuru não quer abrir a mensagem imediatamente para que não achem que está obcecado, mas seus amigos dizem que essas estratégias não são necessárias. Ao abrir a foto e ver suas amadas se divertindo, ficam boquiabertos. Chega o dia do aniversário de Fuyutsuki e Hiromura está disposto a dar-lhe os brincos como presente. Quando a vê na rua, está se aproximando dela, mas de repente começa a congelar-se devido ao seu nervosismo. No início são apenas as pernas, mas não o deixam avançar, e depois ele se transforma completamente em um cubo de gelo. Então, ele acorda em sua casa e tudo foi apenas um sonho. Mas é o dia do aniversário de Fuyutsuki. Rimuru está prestes a entregar os brincos, quando de repente começa a congelar pelas Ah, não, é mentira, isso não acontece. Rimuru vai para o trabalho e ouve Fuyutsuki conversando com Komori. Komori a convida para jantar pelo seu aniversário, mas ela recusa os planos ao pensar que pode ter um encontro. Kimuru, que está ouvindo tudo em segredo, fica muito nervoso, mas então Fuyutsuki afirma que sairá para comer com seus pais. Kimuru decide que deve entregar o presente antes que ela vá embora. Ao longo do dia, tenta falar com ela para entregar o presente, mas é repetidamente interrompido por situações de trabalho. Sei falar? Trabalho. Apesar disso o deixar triste ao observá-la o dia todo, percebe que todos no escritório gostam muito dela e isso o deixa muito feliz. Em um momento, Fuyutsuki pede ajuda com alguns documentos do trabalho e ambos se sentam para trabalhar e beber café sozinhos. Rimuru aproveita essa oportunidade e pergunta à sua companheira se podem voltar do trabalho juntas. Na volta, Fuyutsuki tenta conversar com Rimuru, mas ele está tão perdido em seus pensamentos que não a escuta. Então começa a pensar na ideia de que talvez o presente seja demais, e fica... Mas ele está tão nervoso que congela todo o caminho, incluindo as árvores que se transformam em árvores de gelo. Rimuru fica envergonhado porque acha que estragou tudo, mas Fuyutsuki se emociona e diz que aquela paisagem é incrível e pede para tomar aquilo como presente de aniversário. Rimuru então diz que esse não é o seu presente de aniversário e entrega a caixa com os pendu. Ao ver o conteúdo do presente, Fuyutsuki fica encantada e coloca os brincos naquele momento, alegando que são de neve que nunca derrete, assim como nosso protagonista. Após agradecer, ela lhe pergunta perguntando o que ele quer para seu aniversário, e Rimuru decide deixar a critério dela, por isso Fuyutsuki vai pensar muito bem. No escritório, Rimuru comenta a Saidimi que finalmente fez o que tanto temia e perguntou se ela gostaria de ir morar com ele. Komori, que estava escutando secretamente a situação, presumiu que se tratava de Fuyutsuki, e emocionada, foi parabenizar sua amiga pelo grande avanço no relacionamento e sua nova mudança. No entanto, Fuyutsuki não entende do que se trata, pois ela não tem a intenção de sair do lugar onde mora agora com seu gato. Então Komori começa a pensar o pior, que talvez Rimuru tenha outro parceiro. Ao saber do ocorrido, Rimuru pergunta um tanto irritado a Komori se ela foi com esses rumores a Fuyutsuki e ela nega, mas aproveita o momento para perguntar do que se tratava tudo aquilo. Então Rimuru conta que há um mês vê um gato de rua perto de sua casa todos os dias. Devido à emoção que os gatos lhe provocam, sempre que o via criava uma ventania de gelo, o que fazia com que o gato fugisse. Depois de um mês cumprimentando-os todos os dias e de ele fugir, além de rezar aos bigodes de Enimiru que Fuyutsuki lhe deu, um dia o gato se aproximou dele e ele não criou nenhuma nevasca de gelo. Então ficaram sentados juntos na praça Unpup. Em vista de que conseguiu controlar seus impulsos de gelo, Rimuru considerou que era hora de levá-lo para casa e perguntou se queria viver com ele, coisa que o gato claramente disse que sim. Bom, não, na verdade não respondeu, embora neste mundo pudesse acontecer qualquer coisa. Enfim, depois de comprar uma caixa para levar gatos e alguns brinquedos, Himori foi ao trabalho naquele dia, e agora espera sair do trabalho para levar o gato para casa. Enquanto conta tudo isso, Fuyutsuki entra na cozinha do trabalho e ouve a conversa. Então ela comenta que sempre se preocupou com os gatos de rua, especialmente no inverno, como agora que faz muito frio. Por isso, como ela sabe mais sobre gatos, oferece sua ajuda para tudo o que for necessário. Shimuro, que não é nenhum tolo, aproveita a situação e a convida para procurar o gato naquela noite e ela obviamente aceita. Naquela noite, depois do trabalho, ambos se dirigem ao lugar onde sempre se encontra o gato. Passam um longo tempo procurando, mas ele não aparece e eles param por alguns segundos para urrar, olhar a paisagem. Então Fuyutsuki consegue ver ao longe um gato e supõe que é o gato de rua que Hitomi está procurando. Quando este confirma que assim é, Fuyutsuki estende a mão deixando apenas o dedo indicador levantado e o gato imediatamente se aproxima para cheirá-la. Kimuro se surpreende de que o gato se aproxime tão rápido, já que com ele levou um mês para fazer isso. Então, Fuyutsuki explica que existem certos truques para que os gatos se aproximem e, após explicá-los, pega o gato nos braços. Mas sente inveja de que o gato tenha confiado tão rápido em Fuyutsuki e também de que seja abraçado por ela. Mas só afirma que está muito feliz por tê-lo encontrado. Fuyutsuki diz ao gato que Rimuru é uma boa pessoa.
Portanto, não deve ter medo de estar com ele, o que provoca em nosso protagonista um nível máximo de responsabilidade, que acha que agora deve tratar o gato melhor do que nunca, embora já estivesse decidido a ser um bom dono. Fuyutsuki depois afirma que esse gato está muito acostumado com as pessoas, o que a faz se perguntar se ele é de alguém. Então, olham para a direita em uma luz da rua e notam um cartaz no qual anuncia a busca de um gato. Tristes, decidem fazer a coisa certa e levam o gato à sua dona. A tristeza de Rimuru é tão grande que cria estalactite sobre sua cabeça, e Fuyutsuki decide convidá-lo para sua casa para que possa brincar com seu gato Negimeru. Depois de combinar o encontro, Fuyutsuki vai embora e Rimuru não pode acreditar que ela o convidou para sua casa. Finalmente chega o domingo. É o dia da visita, e Rimuru acorda alegre e nervoso pela visita. No caminho, compra alguns doces para levar para Fuyutsuki, enquanto pensa que gostaria de ser alguém importante na vida dela. Embora ela seja gentil com ele como colega de trabalho, também é gentil com todos, algo que ele gosta muito nela, mas de qualquer forma gostaria de passar para uma segunda etapa. Ao chegar à casa, conhece Najimeru, quem o cumprimenta alegremente. Ao vê-lo, começa a querer uma leve nevasca, mas se contém antes que piore para não assustar o gato. Ao cruzar a porta, começa a criar um pó de diamante que o cerca porque está muito feliz de estar na casa de Fuyutsuki e com a família dela. Fuyutsuki comenta que comprou um brinquedo para gato e esperou a chegada de Rimuru para abri-lo. No entanto, Najimeru brinca mais com a caixa do brinquedo do que com o brinquedo em si. Fuyutsuki decide que dará comida a Naji. Enquanto eles comem o bolo que Rimuru comprou, ele decide ajudá-la, e enquanto procura os pratos, suas mãos se chocam. Fuyutsuki afasta a sua, envergonhada. Rimuru pede desculpas, e ela também pede desculpas, alegando que não queria afastar a mão. Algo. Olho aí! Olho aí! No entanto, quando estava explicando o que esse significa ao contrário, tocam a campainha. Ao abrir a porta, revela-se que é a irmã de Rimuru, Ikimi. Os dois ficam surpresos de encontrar seu irmão ali. Yukimi explica que se tornaram muito próximas com Fuyutsuki, e que ela vai visitá-la todas as semanas. Kimuro, em segredo, pede a Ikimi que vá embora e os deixe a sós, e ela diz que como ele não a ajudou a fazer bonecos de neve no ano novo, não vai sair. Mas ao ver o quanto seu irmão fica mal, decide ir. No entanto, antes que possa ir embora, descobre que há bolo, e como não consegue dizer não a bolo, ela fica para a irritação do nosso protagonista. Kimuro fica triste porque não poderá passar o dia a sós com Fuyutsuki. Mas pelo menos conheceu Najimeru. Ao longo do dia, os dois se aproximam e o gato começa a gostar do Rimuru, o que o deixa de bom humor. Enquanto tomam chá com bolo, Fuyutsuki pergunta aos irmãos se da próxima vez ela pode visitar a casa deles, e Rimuru se emociona, permitindo que ela vá sempre que quiser. Rimuru e Fuyutsuki se encontram na terminal para uma viagem de negócios. Como seu... Reúnem-se cedo, têm tempo até a partida do trem, e decidem comprar algo para beber e almoçar. Miyuki decide comprar um prato de polvo que há muito tempo quer experimentar e ao sentir o cheiro delicioso, Kimuru decide comprar o mesmo. Além disso, ambos ficam com a embalagem em que a comida vem. Imuru fica emocionado ao perceber que agora tem 3 coisas iguais, mas decide acalmar-se, pois não pode agir assim em uma viagem de negócios. A viagem é de 2 dias e 1 noite, então só precisam comportar-se como uma pessoa decente nesse dia. Enquanto estão no trem, ambos lembram o bom relacionamento que Najimeru e Rimuru criaram quando ele o visitou. E também recordam que ficou pendente uma visita de Fuyutsuki à casa do nosso Broda. Enquanto viajam, percebem que o hotel não inclui jantar e Fuyutsuki propõe sair para jantar naquela noite ou comprar algo no mini-mercado. Mas Rimuru já cuidou disso e tem no restaurante escolhido perto do hotel. É que nossa protagonista parece que não, mas está se esforçando muito. Fuyutsuki confessa que, como tem um itinerário muito apertado e em um lugar que não conhecia, estava muito nervosa, mas agora que está junto com nossa protagonista se sente segura, o que faz nosso rapaz corar. Ao chegarem ao lugar, Ginbru se propõe a trabalhar duro e rapidamente para que o dia passe rápido e possam jantar juntos. Passam o dia todo de reunião em reunião, trabalhando arduamente até anoitecer. No entanto, quando chega a hora do jantar, antes de chegar ao restaurante, Hiburu começa a se sentir tonto. Fudino. Tsuki insiste que ele não deve se esforçar demais e deve ir descansar no hotel, mas Rimuru está convencido de que poderá se recuperar para poder jantar com ela. No entanto, assim como naquela manhã, Rimuru espirra e depois se encolhe e se transforma em uma criança. Então ele explica a Fuyutsuki que, assim como daquela vez na praia, ele está derretendo e por isso se transformou em uma criança, só que agora é por causa da febre.
Fuyutsuki se oferece para comprar sorvete, mas Rimuru explica que quando está com febre, isso não adianta e só deve esperar que passe. Então, os instintos maternais de Fuyutsuki despertam, e ela decide cancelar o restaurante e leva Rimuru pela mão com medo de que ele se perca, como se ele realmente fosse uma criança. No hotel, Fuyutsuki decide que dormirá no mesmo quarto, assim ela cuida dele enquanto ele dorme. Porque não pode deixá-lo sozinho e com febre. Ela oferece a cama e ela fica com o sofá, mas Rimuru não quer aceitar, porque claro, nosso protagonista é um gênio, vocês vão ver por quê. No entanto, não pode discutir muito sobre a situação, porque naquele momento volta a sentir tontura, caindo sobre Fuyutsuki na cama. Ambos ficam corados se olhando, pois é a primeira vez que estão tão perto. No entanto, a imagem é bastante esmagadora, já que nesse momento ele é uma criança. Mas bem, isso não parece importar a ela, e claramente a ele também não. Por isso eu digo, é que este cara é um gênio. É que ele vai a sério, louco. Então toca uma chamada do chefe e a situação é interrompida. Ainda bem, porque estava começando a ficar tenso. Bem, nem tanto, hein? É que Rimuru decide enviar os relatórios por correio, mas Fuyutsuki percebe que seu rosto está cada vez mais vermelho, e por isso a febre dele subiu. Então, ela decide assumir o trabalho enquanto Rimuru descansa. Totalmente envergonhado pela situação, Rimuru pede desculpas repetidas vezes. Fuyutsuki decide comprar alguns mantimentos para melhorar o estado de Rimuru. E enquanto ela está fazendo compras, Rimuru não pode evitar martirizar-se para sempre e parecer patético frente a Fuyutsuki, acreditando que ela o odeia. Quando Fuyutsuki volta das compras, Rimuru já está dormindo, e ela decide deixá-lo descansar enquanto dorme no sofá. No meio da noite, Rimuru acorda e se sente culpado ao ver Fuyutsuki dormindo no sofá depois de lhe causar tantos problemas. Por isso, decide parar de dormir e senta-se no laptop para trabalhar, já em sua forma normal. Na manhã seguinte, Fuyutsuki acorda e observa as orelhas de Rimuru e entende tudo o que aconteceu. Ambos decidem tomar café da manhã, pois não comeram nada na noite anterior, e preparam café e montam um pack. Pequeno piquenique com os mantimentos que Fuyutsuki comprou anteriormente. Ambos afirmam que é um piquenique inesquecível. De volta, tem tempo de sobra porque o trabalho noturno de Rimuru os aliviou do trabalho, então decidem tirar um tempo para conversar. Na frente do caminho onde se conheceram pela primeira vez, lembram-se de seu primeiro encontro, quando Rimuru ficou congelado e Fuyutsuki o ajudou. Então começam a lembrar de todos os momentos que passaram juntos desde então. Fuyutsuki confessa que desde pequena sempre diziam que era fria e estoica, por isso nunca conseguiu criar vínculos com ninguém, nem ter amigos. Mas sente que agora é diferente e conseguiu mudar isso graças a que conheceu nossa protagonista. Por sua vez, Rimuru também confessa que, por gerar tempestades de neve a cada emoção forte, sempre soube que ia perder coisas como a praia ou acariciar gatos e não acreditava poder ter outra forma de vida, mas isso também mudou desde que conheceu Fuyutsuki e pôde viver todas essas novas experiências graças a ela. Os dois se olham timidamente, corando, e então compartilham algumas balas de menta como no primeiro dia em que se conheceram. Depois chegam ao local de trabalho, onde seus amigos os recebem com uma calorosa recepção. Ambos sabem que finalmente chegaram em casa. E assim termina um anime que tantas emoções nos trouxe. Espero que nos próximos episódios as respostas não demorem a chegar. Então, se você gostou desta série, me diga nos comentários. Por minha parte, me despeço até a próxima, como sempre lembrando que você sempre tem tempo de se inscrever no meu canal e fazer parte desta maravilhosa comunidade. E se você chegou até aqui, comente seu pão favorito abaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau.